Tá valendo! Sábado 30 de outubro de 2021, em Brasília, 11 horas da manhã. Devido. 11 horas não, 11 e 12, 11 e 13. Devido a problemas técnicos, nossa live teve que atrasar um pouquinho. O meu entrevistado de hoje teve que atualizar seu aplicativo do Instagram. O Instagram tem dessas. Eu estou muito feliz de estar pela primeira vez entrevistando alguém, um amigo da Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, uma experiência que definiu a minha vida. E agora eu já vou chamar ele para se juntar aqui, para a gente começar a conversar, porque já tem gente aqui. No YouTube também não precisa demorar tanto assim para começar uma conversa. Lá vem ele aí, garoto. E aí, Beleza, muito bem. cara. Beleza, pô. Eu, assim, não sou tão atualizado, né, como eu imaginava. Mas é isso aí. Né, pô, então, fico muito feliz de reencontrá-lo, né? E um grande amigo, poxa. Muito legal, E, né? né, essa coisa de estarmos distante, né? Mas agora, em função desses aplicativos, tecnologias, né? Estamos cada vez mais próximos também, né? Aham, mas o coração nunca é distante, né, cara? Porque nesse tempo todo eu sempre penso em você, mesmo sem ter notícias tuas, mas eu tô sempre sintonizado de alguma maneira, assim, na tua existência. A gente teve muito convívio, né? E um convívio que, de certa forma, moldou a nossa vida, né? Isso. Mesmo que, assim, muitos dos nossos amigos da época, né? A nossa turma era muito unida e estudando química, né? Fazendo um curso técnico profissionalizante em química, numa escola pública, né? E nós fizemos, assim, além do curso, né? Nós tivemos ali uma experiência que foi fantástica para o fortalecimento. Nós temos vários amigos que são filósofos, historiadores, assistente social, músicos, né? Artista circense, Cientistas, artistas circenses, né? Nós temos assim, uma médica, galera minha mãe é médica. médica, né? E todo mundo estudou química, né? Então, isso é muito importante, né? Porque a gente percebe que não limita, né? A educação ela não limita, muito pelo contrário, ela abre portas, né? É. Então não é porque a Eu galera acho estudou inevitável a química gente para fazer começar química. falando um pouco da escola, né, Paulo? Porque até como um serviço de utilidade pública mesmo, porque a gente fez escola técnica federal ali no final dos anos 80, início dos 90, né? Um Uhum. momento difícil do Brasil, né? De hiperinflação, de orçamento apertado, os salários dos professores muito defasados, tudo isso. Uhum. Dificuldade de ter equipamento, um monte de coisa, né? De manutenção, um monte de coisa, mas isso não impediu que fosse uma escola de excelência, né? Sem dúvida, né? Assim, além de assim uma garra, né, que todos os professores tinham, né, em fazer aquilo que e além das aulas também, né, eles tinham uma preocupação muito grande em desenvolver técnicas, né? Mas era um período difícil, né? E os períodos que vieram posteriormente, né, com né, caída do colo, né, Uhum. movimento dos campos pintados, tudo estava naquele momento ali, né? E depois o Brasil, ele foi assim encontrando um caminho para estabilizar a inflação, né? Mas a escola, né, a nossa escola técnica, né, ela teve assim, até hoje não é mais escola técnica, hoje são institutos federais, né? E há um processo ainda, né, de sucateamento, né, pelo não entendimento do quão importante é, assim, você dar as melhores condições, né, para que os professores possam exercer o seu trabalho, né, que vai além da sala de aula, né, hoje em dia, né, hoje nós como professores, né, eu fiz carreira acadêmica, né, então, assim, também, né, porque dentro dessa carreira acadêmica abri vários parênteses aí e fui por vários caminhos também, né?
mas ter saído da escola técnica de química, né? E que eu entrei, assim, não foi muito uma coisa que eu buscava, não, mas sempre tive curiosidade, né? Então, ter feito os 4 anos, aí saí dali diretamente da escola e fui para São Paulo estudar, né? Fui fazer química. Fui para a Sim. USP, com o Carlos, né? E também, assim, com uma coragem, né? Muito fortalecido pela toda a convivência que nós tínhamos ali, né? Enquanto jovens estavam sendo formados num ambiente altamente eclético, né? Um ambiente, assim, de efusividade, né? De alegria, né? A gente tinha um brilho, assim, né? A gente curtia fazer aquilo ali. Ah. Então eu saí com aquele gás, igual um foguete, né? Saí dali da escola e trabalhava numa fábrica aí no Rio e fui para São Paulo. Tinha duas E coisas importantes ali que eu gosto de destacar. Uma é que tinha muitos dos professores eram ex-alunos, né? uhum, Então isso criava um senso de comunidade, assim, de amor à escola, assim, eles conseguiam transmitir isso para a gente, né? Eram ex-colegas, eram ex-alunos que eram como se fossem colegas professores, assim, né? Tinham esse senso, assim, de comunhão ali entre nós todos, né? E muita liberdade, né, cara? Assim, a gente não tinha inspetor na escola, não tinha ninguém vigiando o que a gente fazia, né? Eram os professores, os funcionários da burocracia e a gente, né, praticamente, né, na escola. Não tinha ninguém na portaria vigiando se a gente entrava, saía, pedindo carteirinha, nada. A gente saía, fazia o que a gente tinha que fazer lá fora, né? Voltava, né? É, e daí, não sei se você viveu essa mesma experiência que eu, mas quando eu fui para a universidade depois, que eu vi aquela garotada saindo do ensino médio regular, né, da escola com o inspetor, porteiro, bedel, essas coisas, todo mundo bebendo pra caramba na hora da aula, não sei o que e tal. Eu pensava assim, caramba, eu já fiz tudo isso, agora eu quero estudar, eu não quero mais essa farra, eu tô aqui já em outro momento. esse processo de amadurecimento, né, que muita gente tem quando entra na universidade, a gente experimentou ele antes, né? E esse processo que você falou aí, né, dos professores terem um carinho, né, muito grande, né, porque a gente passava o dia na escola, né? Não só o dia, mas como uma noite também. Era um lugar que a gente tinha um prazer muito grande, né? E até hoje é assim, né? Pô, hoje eu me realizo muito, muito mesmo, assim. Sou muito feliz na minha vida, porque eu sou aquele professor, né? Assim, porque hoje eu estou nesse lugar, né? E assim, toda aquela chama ali, toda aquela convivência, que na minha vida é muito presente, né? Eu procuro, de alguma forma, hoje, transmitir para os meus estudantes também. E isso que eu acho que é legal, assim, né? Porque é uma rede que não pode parar, né? Educação, uma coisa que a gente não tem como colocar limite, né? Então, quando você é muito nutrido, né? Você é amado, né? A gente foi amado ali naquela escola, né? Sim. Então, esse ambiente todo possibilita que a gente consiga entender, né, sentir isso e passar para frente, né? Porque quando a gente está em aula, né, a gente precisa, então, mostrar motivação, né, para a galera, porque é isso que vai fazer o cara curtir aquilo que ele está ali naquele momento vivendo, né, com o professor, né? Então, se você chega, né, a gente não tinha professor que chegava assim, mais ou menos, para dar aula, não, os caras Sim. chegavam, né, a milhão, Puta, né, assim, né, desde o mais, assim, idoso, né, que era o Samuel Marqueson, né, Marquezão. entendeu? Assim, pô, né, quanta experiência ali, mas não tinha, você tem que curtir, você tem que ir para É cima, verdade. você tem que estudar, né, e a gente tinha orgulho de estudar, né, a gente não tinha essa coisa de, Sim. pô, vamos colar, vamos montar um esquema, não, todo mundo ajudava o outro para poder passar na prova pelos méritos, a gente entendia isso, né, então, E essa eu sempre geração foi conto para a muito. Giovana, para minha filha, que a gente tinha que passar o dia inteiro lá, porque senão não dava conta mesmo também, né? Não era só para conviver, não, era para poder fazer os trabalhos, os relatórios, senão não dava conta de levar a escola adiante, né? Né, biblioteca, na época não tinha internet, né? Então a Isso gente é. tinha que estar perto da internet, da biblioteca, quer dizer, porque a gente consumia livros, né? Consumia livro e tinha muito assim, tinha umas perguntas, né, nos relatórios que a gente tinha que responder, que a gente tinha que catar onde é que estava a resposta, né? Não era mastigadinho assim na mãozinha, não.
Vai lá na biblioteca e se vira, né? Exatamente, assim, não tinha massagem, né? E podia chorar o quanto fosse, mas o trabalho era aquele mesmo e era para ser feito. Você está dando Então, aula de quê, Paulo? olha, hoje, atualmente, eu dou aula de química, né? Mas, assim, teve um percurso aí, né? Então, voltando aqui do mais recente, né, para trás, eu estou como professor de química e de ciência dos materiais, que Mas foi química também, geral? química que vier no octógono, né? A gente, a gente vai para cima. Mas, assim, a minha área mesmo é físico-química e a parte de Uhum. materiais, né? Mas, assim, o que aparecer dentro desse conhecimento, a gente estuda também, né? Então, não é que eu sei, pô, tenho conhecimento em todas as áreas de química. Não, claro que não. Eu estudo todo dia, praticamente, né? Porque eu gosto e porque faz parte do meu trabalho, né? Tem que estar sempre atualizado, vendo o que os caras estão pensando, né? As pessoas estão pensando em outras áreas também. Mas eu também já fui professor de física, né? Também já fui professor de fotografia na Universidade Federal de São Carlos, né? Então, assim, só está no dentro do que eu curto fazer, né? A parte de física, a parte de química e a parte de ciências dos materiais, que é uma coisa aplicada entre a física e a química, né? É o que eu curto realmente fazer. E é o que eu dou aula hoje em dia, né? Na chamada dessa entrevista no Facebook, eu lembrei um Sim. detalhe que você era o cara que fazia pergunta que ninguém entendia, só você e às vezes o professor, né? Pois é, Você pega aluno assim igual você também? muito poucos. E eu fico pensando sobre isso, né? Porque eu acho que eu era um aluno até chato, cara. Porque realmente eu queria sempre saber o que estava por trás do porquê, né? Então, isso nunca cessou em mim, né? Eu sempre quero saber o que tem por trás, né? Por trás de uma pergunta tem uma outra pergunta. Então, eu não me continha com uma resposta, né? Porque aquela resposta já me levava para um outro lugar. E em nenhum momento, né? Eu fiz esse percurso também, né? Me preparando assim para estar retornando nesse lugar. Eu não lembro em nenhum momento de nenhum professor falar assim, não, isso eu não vou responder, ou isso deixa para depois, entendeu? É Os verdade, caras cara. sempre viajavam junto ali e iam, né, É acompanhando, assim, verdade. mesmo que aquela pergunta só, né, fosse uma coisa de uma fruição, assim, mais, né, minha até, né, porque eu ficava ali, assim, fazendo muita pergunta, tal. Sim. É Mas porque a escola tinha uma ambição que ia além do técnico, né? A gente fazia projetos sofisticados ali para a semana de química, né? Durante o ano inteiro, investigando coisas tal. E ela realmente eles tinham uma postura assim de que a gente podia ir além, então não tinha isso assim você é um técnico, você tem que saber só a aplicação, isso aqui é para quando você for para engenharia, não tinha isso, né? Eu me lembro disso não, claramente, todo não. mundo tentava te responder, né? Todo mundo. E assim, não tinha pergunta mal feita, não tinha pergunta errada, não tinha pergunta sem resposta, né? Pô, em 1990, a gente fez o supercondutor, né? É. E o bário, o cobre, e fizemos e E mostramos, né? deu A certo, deu levitação, certo. né? O imã de Samário, isso em 1990, né? Em É, 1991, a gente estava fazendo trabalho sobre conversão fotovoltaica, né? A gente sim. ia para os laboratórios do Rio de Janeiro, da COP, ia para São Paulo visitar laboratório, ia visitar fábrica em Campinas, entendeu? É. A gente mesmo, para poder estudar, né? E compartilhar depois Pô, com os outros estudantes, né? a gente foi o nosso grupo, que era dividido, né? Era o grupo do supercondutor junto com o da cerâmica, né? O do cadinho de alumina, né? Mas Cerâmicas avançadas. Né? a gente foi para Blumenau fazer a apresentação do nosso projeto no congresso lá, cara, dos profissionais, pô, dos acadêmicos, de todo mundo. A gente foi lá falar do negócio. Era muito impressionante porque a gente ainda falava com propriedade, né? Aham. Porque
Então, desse lugar, né, extremamente importante, né, no qual a gente sempre foi incentivado, né, a não ter limites, né, principalmente com relação à questão do conhecimento, né, claro, porque nós tínhamos um regramento ali também na escola, né. A gente pôde, então, ver que só dependia da gente mesmo, né. E essa foi uma lição importantíssima, né, que, assim, uma das lições que eu trago até hoje da escola, que a gente estudou, e que realmente é aquela coisa que você retorna, eu retorno a esse lugar muitas vezes, a General Canabarro, né, e sinto ali toda aquela força daquele lugar, né, na minha vida. E, assim, realmente, com relação à experiência que eu tive posterior, né, de universidade, não tinha a mesma intensidade, entendeu? Mesmo eu estando num centro, assim, fantástico, que foi ali o centro de São Carlos, né, com toda a tecnologia do Instituto de Física e Química, né, que, assim, eu comecei na Química e depois migrei para a Física. Migrei de que forma? Eu comecei a fazer minha iniciação, né, na Física. E aí eu tive a oportunidade de encontrar um grande mestre, assim, né, que foi um professor que estava, inclusive, voltando dos Estados Unidos, ele já era aposentado, e ele me perguntou, você é bom de nota? Eu falei assim, não, nota eu não sou não, mas sou bom de laboratório, porque tinha experiência da técnica. E ele falou assim, então vamos ver. E eu fiquei trabalhando com ele, e fiz aí desde a graduação, né, fazendo iniciação, fiz o mestrado, e fiz o doutorado junto com ele ali no Instituto de Física. Mas esse doutorado chegou num momento, né, que ele não cabia mais dentro daquilo que eu queria fazer, porque eu estava muito apaixonado pela fotografia, né? E apaixonado demais pela fotografia e dividido com relação à questão de qual caminho seguir, né? Eu trabalhava no grupo de óptica, né? No grupo de fotônica, então eu trabalhava com a luz, né? Como um instrumento de trabalho, né? Usava a luz para entender o comportamento de moléculas, né? Principalmente com relação a propriedades que não eram propriedades lineares, a gente estava estudando mais propriedades não lineares. E eu comecei a estudar ali polímeros que conduziam eletricidade. E sempre dentro de uma perspectiva de utilizar materiais que fossem resíduos, né? Então, o objetivo ali no grupo de física, química, né? No grupo de física, mas eu ainda como estudante de química, era sintetizar moléculas orgânicas, né? Que pudessem ser condutoras de eletricidade e que viessem de uma matéria-prima que fosse resíduo, né? Então, esse trabalho foi muito legal, porque ele começa com uma perspectiva absolutamente tecnológica, né? Naquele momento, assim, estudava-se ainda como que nós poderíamos fazer polímeros condutores, e hoje a gente já sabe que isso é uma realidade, a gente já tem telas de OLED, né? Em televisões, em smartphone, que são películas orgânicas capazes de conduzir eletricidade. Mas naquele momento, né, havia muita ainda uma corrida, né, para se fazer isso, e a gente estava no meio dessa corrida, só que na corrida, utilizando já a perspectiva sustentável, né, utilizando matérias-primas que eram oriundas de matéria de resíduos, né, e essa matéria-prima que nós usávamos para produzir os polímeros, ela era da indústria da processamento de milho, cereais, né? E essa experiência, né, me abriu uma porta muito grande, que eu comecei a realmente refletir, né, sobre essa questão do nosso consumo, né, Sim. exagerado, e produção de resíduos, né, e comecei a pensar, pô, a gente está aqui produzindo plástico, mas o plástico aí, o primeiro plástico produzido ainda convive com a gente, né, então, assim, a gente está produzindo coisas que estamos tirando de uma cadeia, né, e transferindo ela para o nosso convívio, mas de uma forma que ela não fica mais submetida aos processos naturais, né? Então, você tem um processo de degradação de um plástico aí, acima de 300 anos. 300 anos é uma herança que você está deixando para quem? Para o seu tataraneto, né? Então, é uma coisa que a gente precisa rapidamente, né? E muito oportuno agora, né? Com relação às questões climáticas, a gente começar a perceber que a gente tem que frear o consumo, principalmente o consumo de materiais que não possam ser biodegradáveis, né? Que não gerem outros resíduos ou que não gerem outras substâncias que sejam piores, né? Do que...
o convívio das gerações futuras, né? Então, sustentabilidade é isso. Então, naquele momento, lá no Instituto de Física, com muita discussão, a gente entendeu que era importante, né, fazer esse trabalho e a gente fez, né? Conseguimos produzir um material, né, um polímero que poderia ser condutor, mas assim, o cientista ele chega no resultado, mas a prática bom, ele não era estável, não explodia, sabe? Aquelas coisas todas. Então a gente chega no lugar, mas propriamente aquele lugar não é o lugar onde que você vai se Final, apropriar né? do final, né? Mas Então ao hoje em mesmo dia, tempo você estava querendo ser fotógrafo, é isso? Você estava dividido nesse exato momento? absolutamente, porque eu fazia o doutorado, né? Na engenharia de materiais e também era professor de física, de fotografia. E como que eu entrei nessa da fotografia? Primeiro de forma autodidática, né? Autodidata. Depois eu tive uma experiência na França, né? E na Alemanha. E quando eu fui para Düsseldorf, na Alemanha, eu tive a oportunidade de ir para uma escola de graphic design e fazer um seminário, tipo, um workshop, né, em fotografia. E isso mudou muito a minha perspectiva com relação a ter força para poder trabalhar nessa área, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, né, eu fiquei assim muito dividido. Eu falei, eu preciso estudar mais isso de alguma forma. Eu preciso ler mais, eu preciso entender, né? Porque tinha técnica, né? Eu como um profissional de química, né? Então, a manipulação de laboratório, preto e branco, principalmente, né? Que era o que é a minha paixão, né? E a parte da física, né, eu trabalhando com a física, com propriedades da luz, estudando propriedades ópticas, então isso casava na fotografia, mas casava no nível da técnica, né? Mas eu me Então você lembro que tem... você estava com um trabalho de aplicação de sais no negativo, preto e branco, É, para colorir usando sais, né, de isso. cobre, chumbo, sei lá. Os sais têm cores, né? Eu fazia muita complexação, né, na fotografia, então mudava assim, os tons, né? Usava selênio para poder fazer sépia, usava uma série de elementos químicos que era próprio da minha linguagem, né, ali do meu métier, e eu fazia algumas modificações das imagens em preto e branco, né, com detalhes, né. Então, já comecei ali a inserir as minhas ferramentas de trabalho numa linguagem própria para a fotografia, né. E isso trouxe, de certa forma, um pouco da visibilidade, assim, né, e eu comecei a, então, fazer mais trabalhos de fotografia, principalmente ensaios, né, e comecei a me dedicar à fotografia de arquitetura. E isso foi legal, porque aí eu comecei a fazer trabalhos importantes, né, dentro dessa área de fotografia. Fez Trabalho com livro, né? trabalhei com a Fundação Lina Boa e Pietro Maria Bardi, né, e na produção de livros da série Arquitetos do Brasil. Trabalhei também com o Serrone em teatros, né, Teatros do Brasil. Trabalhei também com o professor Nabil Bonduque, né, Habitação Social, no livro dele sobre habitação social. Então, foram vários Bienal de fotografia. Então, foi essa, essa apropriação de uma linguagem que era além da técnica, fluindo um pouco mais para a parte semiótica. Tá? E encontrando um lugar que era na arquitetura, eu fiquei ainda mais dividido, né? Porque eu queria fazer aquilo, eu tinha um laboratório, então eu ficava no laboratório durante o dia e à noite ficava no laboratório em casa. Então, eu vivia assim, de laboratório em laboratório. E foi, assim, na parte fiquei tão dividido porque eu não sabia mais o que fazer, assim, né? Eu estava no terceiro ano de doutorado, mas eu não via mais eu trabalhando daquilo que eu estava fazendo no doutorado, né? Uhum. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Aí eu chamei o meu orientador, que ainda era o mesmo, né? Desde da minha graduação, estava já no doutorado, e falei para ele, olha, eu não estou feliz fazendo isso, eu não consigo mais me ver fazendo ciência dessa forma, porque eu entendia que também tinha aplicações que eu não estava muito interessado que fossem à frente, principalmente aplicações militares naquilo que a gente vinha fazendo, né? Eu não Aham. servia militar no Brasil, assim, né? São... Aí eu falei, não, eu preciso
experimentar de alguma forma isso daí. Então, eu já estava dando aula na Universidade Federal de São Carlos enquanto eu fazia o doutorado, né? Eu estava dando aula de fotografia. E tinha passado num concurso como professor de fotografia e estava fazendo isso, né? Eu fiz isso até durante 3 anos, como professor substituto. Hoje em dia nem é possível, né? São só 2 anos. Sim. E quando chegou no período de 3 anos, eu estava também no 3º ano do doutorado, falei assim, não, eu preciso viajar de novo, eu preciso viver isso aí de alguma outra forma. Então eu falei, eu preciso... Aí eu saí do doutorado. Aí todo mundo falou, esse cara é louco, meu Deus, o cara tinha trabalho publicado, tinha patente, tinha artigo, né? Já no doutorado era só escrever praticamente a tese, né? Mas eu falei, não, eu vou sair por aí, vou viajar, vou fotografar e vou viver isso daí. Então eu saí e fui viajar, né? Viajei de São Paulo até o Acre, ficando um tempo na Amazônia, né? E aí quando você chega no Acre, Já acaba a era com o estrada. famoso, já era com o famoso Uno Mille já, o mesmo não? Ainda não. Não, esse veio depois, bem depois. Porque eu nem sabia dirigir nessa época. Não sabia dirigir. Eu fui aprender a dirigir, eu tinha 35 anos, cara. Porque nunca havia na minha vida, assim, um carro, né, cara? Eu ficava muito, entendeu? Então eu não sabia dirigir mesmo. Só fui aprender a dirigir, assim, recentemente, né? E, assim, nunca tive uma ligação muito com um carro, assim, né? Da máquina a motor aí, né? E chegando no Acre, eu falei, pô, acabou a Mas você estrada, foi né? como? Foi de pelo chão ou voando pro Acre? Até o Acre eu fui de carona de caminhão, mas eu levei, assim, quase um mês para chegar lá, né? No Acre. Porque fui parando, né? E dormia na estrada. Foi uma coisa. Mas foi Imagina, por onde? Foi assim completamente distante, né? foi pela esquerda do mapa, assim. Foi subindo ali por São É, Paulo, a gente pegou São Mato Paulo, Grosso. Mato Grosso, aí Chapada dos Guimarães, né? Aham. De Chapada dos Guimarães eu fui para Rondônia, aí subi Rondônia. Aí, quando chegou em Rondônia, ali perto na usina de Samuel, né? Tinha uma comunidade chamada uma comunidade alternativa, né? E chamada Portal Violeta. Aí eu falei, pô, vou para esse Portal Violeta aí, né? Aí, aí entrei, fui para o meio da... Assim, você atravessa um rio, acho que é o Rio Javaé. Aí você atravessa o rio, balsa de madeireiro. Impressionante a exploração da Amazônia já naquela época, cara. Você via caminhão toureiro, assim, pelas estradas a rodo, entendeu? Aquelas toras, assim, tinha uma tora com um caminhão só uma árvore no caminhão. Coisa É. assim de 5 metros de diâmetro, cara, entendeu? 4 metros de diâmetro. E assim, essa era A árvore aquela tinha realidade. mil, sei lá, 1000 anos, sei lá, a árvore, para chegar Pô, nesse tamanho, né? pelo menos, cara, assim, eu acho que coisas assim incríveis, né? O cara simplesmente chegava, né, nas madeireiras e várias toras espalhadas, né, vários caminhões pela estrada. Eu mesmo peguei carona em caminhão toureiro também, né? É difícil pegar E, carona? porra, quando você é um cara, né? É muito mais complexo. Mas assim, eu viajo de carona também hoje, entendeu? Quando eu tô aí, de repente, em algum lugar para o outro, não tem problema em pedir carona nas estradas, assim, né? Hoje menos, hoje eu sou mais um cara que dou carona, assim, né? Sempre dou carona. Mas eu peguei carona aí no Brasil, eu peguei carona na Europa, peguei carona na América Latina, entendeu? Eu sempre acho que é legal a carona, porque você vai conhecendo as pessoas, né? E eu, como fotógrafo, queria o quê? Saber das pessoas, né? Saber do cotidiano delas, fotografar aquilo, né? Ter um olhar, assim, sobre a relação das pessoas, né? Com a sua própria vida, né? Então, eu buscava algum elemento, assim, nesse contexto para poder tocar em frente a minha fotografia, né? Era negativo ainda nesse tempo, nessa viagem? É, basicamente negativos, né? Eu fotografei com negativo muito tempo e quando veio a questão do digital, aí foi um baque para mim, né? Porque assim, porra, eu não estava muito na onda do digital, tinha até um pouco de preconceito com o digital,
e aquela coisa da arte fotográfica, do preto e branco e tal. Eu conheço Eu muita sempre, gente que preferiu parar. Eu conheço fotógrafos e montadores também. Muitos montadores preferiram parar com a profissão do que fazer a transição. É pois eu normal. parei também. É. Aí, mas eu parei e fui pro lado assim mais da publicidade, né, do design, né? Aí É, trabalhei também com... desculpa, a Lara tá pedindo para falar do Portal Violeta. Ficou, o assunto ficou, ficou pendurado aqui. Não vamos Ah, para o a parte Portal Violeta. técnica, não. Vamos para a parte do Portal Violeta. Não, o Portal Violeta. Então, era um encontro de comunidades alternativas, chamado ENCA, né? E eu fui parar nesse lugar, entendeu? Um encontro nacional de comunidades alternativas que ia acontecer no Portal Violeta. Então, para mim, aquilo ali, foi, pô, eu vou ter que ir lá de qualquer maneira, né? Isso é E assim, era um lugar Rondônia? que... Isso era Rondônia, entre Rondônia e o Acre, bem na fronteira ali, ali uns 40 quilômetros da fronteira com o Acre, bem perto ali da entrada da usina de Samuel. Só que assim, tem a estrada, aí você pega a direita e vai. Não tem o endereço, né? Não tem CEP esses lugares, né? Aham. Então você chega num lugar, tem que atravessar um rio. Pô, como é que faz para atravessar o rio? Ah, tem que esperar a balsa dos madeireiros. Aí, pô, tu vai pegar na balsa, tu vai ficar quietinho, né? Naquela época não vai falar nada, não vai ficar tirando foto, entendeu? Aí você chega ali, atravessou o rio. Aí depois você atravessou o rio, mais ali uns 20 quilômetros para dentro da mata, né? Aí você chega no Portal Violeta. O que era o Portal Violeta? Era uma comunidade que estava se formando ali na floresta amazônica, né? E as pessoas estavam indo para lá num encontro nacional para poder fazer com que aquela comunidade tivesse força. Então, o que se fazia lá numa comunidade alternativa, né? Muita roda de conversa, troca de sementes. E eu tive uma lição que eu guardo para minha vida. Hoje eu também, assim, cuido de plantios, né? Mas numa feira de semente, lá no meio da Amazônia, entendeu? Com os nossos parentes, né? E outras pessoas que eu não sei de onde vinham ali, estavam ali naquela feira de troca de semente. Eu vi um menininho trocando semente de milhos, né? E aí o cara falou assim, ah, agora é só pegar essa semente aqui e plantar. Aí o menininho falou assim, não, não. Você tem que pegar, plantar, colher, para poder ter que plantar de novo. Entendeu? Então, assim, eu falei, cara, é um ciclo, né? Então, no Portal Violeta, eu entendi que havia... Entendi, você sabe, né? Mas sem entender, assim, em você, que um ciclo da planta, entendeu? E falar, pô, é verdade, né, cara? Você tem que pegar, plantar essa semente e levar ela para o futuro, entendeu? Você não para, ela não para ali, entendeu? E então hoje eu emprego isso na minha vida também, né? Hoje eu Então o Portal não Violeta não emprego tinha a ver com daime, com transe, nada disso, com ah, rituais. tinha rituais, mas eu era muito afastado, assim, da parte do ritual, assim. O que eu fiquei fazendo no Portal Violeta? Eu fui da equipe de abrir e fechar fossa, porque não tinha banheiro. Então, você precisa dar um mínimo de higiene. Era um encontro, cara. Melhor abrir Entendeu? a fossa, né? Fechar era mais Era chato. difícil, cara. Era mais difícil, assim, entendeu? E isso no meio da mata, né? Porque tinha que ter todo um sistema de posicionamento ali para que aquilo pudesse ser sustentável também, né? Então, eu gostei de ficar lá nesse período, né, aprendendo a técnica de abrir e fechar fossa e técnicas também de bioconstrução, né? A galera estava muito na parte de bioconstrução. E eu comecei e falei, pô, isso aí é legal, hein? Isso aí precisa, né? Ficou com aquela... Mas eu também, na floresta amazônica, à noite, é uma loucura, cara. Assim, não só à noite, durante o dia. Não é um lugar de paz, assim, né? Você pensa, oh, vou respirar puro. Você respira, mas é um lugar quente, úmido, tem inseto pra caramba. Você vai nadar no rio, tem jacaré, tem cobra, tem candiru, tem arraia. Eu não ficava relaxado naquele ambiente. Você tinha que ficar sempre atento, né? À noite, é árvore, é macaco, é pássaro, né? Uma barulheira na floresta. E é normal, essa é a floresta amazônica. E eu tinha uma visão totalmente distorcida, né? Porque, assim, a gente vê fotos da floresta, né? Mas sentir a Idílica, né? floresta, É. é, É o paraíso, você, né?
Pois é, você fala, ah, um paraíso, olha que bom, né? Não, não, cara, minha pele começou a inflamar, entendeu? Porque é um lugar quente, úmido, tem muita formiga, muito inseto, eles te picam. Então, você tem que fazer uma alimentação preparada, então você deixa de comer certas coisas, principalmente açúcar, né, entendeu? Para que você possa, de alguma maneira, ficar ali naquele ambiente de boa. Eu fiquei ali por volta de uns 20, 25 dias ali, na, no Portal Violeta, né? Mas eu não fiquei mais porque eu fiquei, não tinha mais condições, cara. Eu estava muito assim, ficou difícil para mim, cara. Aí eu saí de lá e falei, bom, para onde eu vou agora? Eu fui para Rio Branco, ali no Acre. Só que chega em Rio Branco, você fala, pô, daqui de Rio Branco, e agora, né? Para onde você vai? Eu não gosto de fazer o mesmo caminho, ser Sim. coisa de libriano com ascendente em gêmeos, né? Então não vai por um caminho, vou ter que voltar por outro, natural, né? Só que para fazer isso ali no Acre, fazer a volta e voltar pela minha BR, não estava afim. Aí eu continuei ali, Peru, entendeu? Ah, foi pro Peru? Aí eu atravessei, aí fui pro Peru e fui para Cusco, né? Assim, e depois Bolívia, voltei para o Brasil. E quando eu voltei, eu já tinha saído tanto do. Tinha largado o doutorado Tudo e de tinha também carona. largado. Tinha parte que eu fazia de carona, tinha parte que eu fazia de ônibus, de avião. Eu tinha também, assim, a carona era uma opção, né? Mas eu Sim. poderia deslocar de outras maneiras também. E aí, quando eu voltei, falei, bom, agora vou levar a sério essa coisa aí mesmo, né, da fotografia, porque eu tinha saído do doutorado, tinha largado, não estava mais como professor na universidade, e foi aí que eu comecei a lidar com imagens digitais, mas sem ser processamento de imagens, né? Aí Uhum. comecei a trabalhar como designer, como editor, editei um jornal infantil, edição semanal durante um ano, né? Fazendo a diagramação do jornal, e assim fui tocando a vida, né? Fotografia, a parte de edição, editora de diagramação, né? Só que E isso me trouxe. quanto tempo deu esse giro aí da Amazônia, Peru, Bolívia e voltar? Deu uns 4 meses, aproximadamente, assim. Aham. Imagina, imagina você está num fluxo, né? Professor de fotografia na UFSCar, fazendo doutorado, larga tudo e vai, né? Completamente insano, né? É. E quando eu voltei, eu fiquei trabalhando. Era outra realidade, né? A realidade agora é que, assim, tinha que sobreviver daquilo, né? Então, me joguei aí nessa parte de imagens, mas não propriamente como um fotógrafo, né? E as fotografias que eu fazia eram fotografias mais de produtos, né? E aí, várias coisas, assim, que eu fiz que, porra, muito engraçado, né? Fui fotografar uma vez uma fábrica de sorvete. Aí levamos, né, as coisas, tudo, fruta, para fazer as composições. Aí, na hora de ir embora, eu deixei a cesta de fruta em cima do carro e fui embora, entendeu? Aí, de repente, eu olho no retrovisor, fruta, na estrada, fruta, pra tudo lado, entendeu? Então, assim, era uma coisa de certa forma, até, assim, bem improvisada, assim, entendeu? Mas dava certo, né? É. Uma coisa que eu ia comentar contigo dessa tua experiência, que eu vivi, vivo, estou vivendo ainda aqui nos Estados Unidos também de uma certa maneira, de outra maneira, né? Mas é que quando você dá um giro como esse que você deu, por exemplo, você não tem mais a tua profissão, a tua posição, o teu cargo, essas coisas coladas na tua identidade quando as pessoas se relacionam com você, né? Você é só aquela pessoa que está ali interagindo com as outras pessoas e pronto, né? Não tem, né? Né? Interessante, né? Não tem nome, não, assim, não tem sobrenome, não tem título, né? Você né, é aquela pessoa É a tua e realmente, personalidade assim, interagindo com os outros, né? e saber, né, conversar com as pessoas, né? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa numa viagem, né, ela te traz um ensinamento, entendeu? Ela é aquela pessoa que você precisava encontrar naquele momento, que ia te falar uma coisa que, pô, ia ressoar na sua vida. Como aquele menino da feira de trocas da Amazônia, que eu nem sei, nunca supunha, né? Que me ensinou que, pô, o ciclo é ciclo, entendeu? Não é
faz e acaba, tem que pensar num ciclo. Então, tudo isso faz sentido para mim do ponto de vista do que eu sou hoje, né? Então, trazer para a minha vida a ideia de ciclo, né? E responsabilidade, né? Com relação a esse ciclo, com a sustentabilidade, com as gerações futuras, com a motivação dos jovens em entender um pouco melhor o que está por trás das coisas, que é aquele cara, aquele menino que estava lá na escola técnica, né? Que ficava fazendo pergunta. Então, tem que perguntar, entendeu? Tem que. Então, eu trago tudo isso hoje para a minha vida, né? E depois de ter percorrido todo esse caminho, né? Ainda ali com a fotografia, eu larguei a fotografia depois também, cara. E fui ser produtor rural, entendeu? Fui trabalhar numa fazenda, entendeu? E Mas produzindo. por quê? Você estava fotografando o produto, estava fazendo um trabalho de fotografia que já não te preenchia mais também? Não rolava, não estava feliz, né? Eu estava fazendo, assim, trabalhos de publicidade, né? Aí fiz trabalhos para uma empresa, né, de toalhas, ela exportava toalhas. Aí ia lá, fotografava o Paulo Zulu, né, lá em Santa Catarina. Aí mandava o Paulo Zulu só de cueca e eu botava a roupa, a toalha dele que eu queria, entendeu? Eu botava tudo digitalmente, as toalhas, tal, e mandava para a revista, entendeu? Então, assim, eu ficava assim de cara com isso, né? Falava, pô, meu, como que faz, né? É assim, mas não é bem assim, né? Para ganhar dinheiro, né? Fazer isso para Pô, ganhar dinheiro é fogo, né? eu falei, pô, não é, né? Pô, não, não, não. Aí não tô feliz, né? Na época eu tava com a companheira e a gente falou, não, vamos mudar então, né? Vamos mudar. E aí foi que a gente resolveu abrir mão de tudo isso daí, né? E morar numa fazenda. A gente foi morar numa fazenda e começamos a ver o que tinha ao redor também, que a gente poderia, Mas como é então. que é isso? Essa fazenda existia? Vocês compraram uma fazenda? Qual foi essa parte Foi uma prática aí? fazenda, ela existe ainda, chama a Fazenda Brasil, né? É uma fazenda dos pais da minha ex-companheira, né? Ah, tá. Então, assim, pô, imagina, tu não sabe o que vai fazer, tu tá ali, aí de repente fala, pô, vamos então, né, morar na fazenda. Durante o tempo a gente consegue se organizar, né, ver o que é mesmo, são as perspectivas de futuro. A gente estava com o nosso primeiro filho, né, e eu falei, beleza, vamos ver como que é. O trabalho com publicidade foi extremamente desgastante, né. Eu fiquei aproximadamente uns 5 anos trabalhando diretamente só com publicidade, assim, né. Então, isso foi legal, mas assim, não era a experiência que eu queria ter para a vida. E aí, quando a gente mudou para a fazenda, é aquela olhar assim, você tem o horizonte, né? Porque meu horizonte era a tela do computador ali, ficar editando imagem e tal. Eu falei, pô, então vamos trabalhar nesses ciclos, né? E aí comecei a ver o que de repente daqui tinha ali na fazenda que poderia, então, fazer a geração de renda, né? Então, eu comecei com processamento de frutas para fazer polpa. Obviamente que ninguém interessava por isso, né? Aí fui fazer queijo, aprender a fazer queijo. Aí fazia queijo, mas a produção era pouca. Aí Você não a produção. planejamento assim, você não fazia pesquisa antes para saber, não, de mercado, tal, nada, plano de negócio, nada disso. Você fazia e via se ia vender. Falei assim, vou fazer essa parada aí, entendeu? Aí Aí no lance do queijo foi até bacana, porque a vaca, né, só dava a mesma quantidade de leite. Só que conforme o tempo seca, ela vai produzindo menos leite. Então eu vendi um queijo pro Gustavo. Aí eu era o meu comprador fiel de queijo, né? Aí comprava lá o meu queijo uma semana, e outra semana o queijo era grande, eu perguntava, e aí, Gustavo, quer comprar outro queijo? Pô, essa semana não, porque ainda tem aquele queijo lá, né? Eu fiquei pensando, pô, meu queijo demora muito para acabar na geladeira dos outros, né? E aí eu não consigo vender meus queijos. Meu leite está diminuindo, o que eu preciso fazer? Então eu preciso diminuir o tamanho do meu queijo também, né? Aí eu comecei a fazer queijo, eu falei, quero fazer um queijo menor, porque tem uns padrões, né, em função da forma. Aí fui na loja que vendia materiais para produção de queijo. Não tem forma menor. Eu falei, pô, como não tem uma forma menor de queijo? Pô, aí eu falei, então é fácil fazer uma Eu forma. Eu vou quero pegar um fazer um cano. queijinho, pô. Não tem queijinho? Exatamente. Exatamente. Eu falei, pô, eu vendia, vamos supor, vendia um queijo de 1 quilo, aí vamos supor, R$ 20, entendeu? Um queijo de R$ 20 de 1 quilo, às vezes ele demora para acabar. Mas se eu vender um queijo de
em vez de ser de 1 quilo, de 100 gramas, eu colocar um preço aí vamos supor, R$ 5, R$ 4, R$ 4, assim, o cara fala assim, não, tranquilo, beleza, né? E o queijo acabava rápido. Na Então, o verdade, que ele que eu está consegui pagando fazer? 40 pelo quilo, né? Na verdade, né? Exatamente. Eu comecei a sacar que eu poderia gerar valor agregado, entendeu? Diminuindo o tamanho dos queijos com a minha mesma produção e aumentar meu rendimento ali no final, né? Aí isso foi bacana, né? Porque era um cientista também. Eu já estava ali, tinha feito todo esse percurso, tinha saído da ciência, passado pela fotografia, pela publicidade. Agora eu estava ali no campo, né? Eu falei, pô, já que então eu estou aqui, vou experimentar. Eu vou fazer um queijo agora, mas vou colocar um pouco de goiabada, porque aí eu posso, além do queijo, né, diminuir o tamanho do queijo. Com goiabada, deixa de ser um queijo e passa a ser uma sobremesa, né? Então, se for tipo um queijo que você tem como uma balinha, né, que você, depois do almoço, né, de Uhum. uma bocada, você acaba com aquilo, pô, tá bom. E aí você pode colocar valor agregado nisso. Aí rolou também, fiz esse experimento, comecei a introduzir doce dentro do queijo e foi bacana, comecei a vender mais, comecei a Vendendo lucrar onde isso, mais. Paulo? Eu vendia em lojas, né, para lojas que revendiam produtos, Mas né, é Uberlândia, né? Uberlândia, Mas é no Uberlândia. entorno, você vendia ali localmente. É. Cheguei até a vender um pouco no aeroporto, mas aí lá deu problema, porque no aeroporto você vai visitar o Uberlândia, ou vai resolver alguma coisa, quer levar alguma coisa diferente. O que você via e levava? Pô, um queijo de porção única, entendeu? Com goiabada dentro. Pô, não, né? Hoje eu até vi que, assim, hoje tem produtos comerciais com isso. Estava fazendo isso aí nos anos 2000, 2000 e pouquinho. Então, comecei a produzir galinha também, né? Galinha de roça e tal. Mas tudo isso esbarrou numa inabilidade muito grande que eu tenho, que é ser comercial. Entendeu? Eu não sou um cara comercial, entendeu? Essa parada aí de comprar, vender, entendeu? Faltou um Não é comigo. sócio. Faltou sócio, faltou o plano de negócio, faltou o sócio, faltou, entendeu? Aí eu falei, cara, eu não tô mais curtindo isso aí também. Eu vou voltar para fazer aquilo que é realmente a minha essência, que eu curto fazer, que é estudar física, química. Aí eu, Pô, eu sou físico, caramba! cara, eu falei, porra, eu vou. Aí, o que eu fiz? Eu falei, porra, vou lá na universidade. Aí fui lá no Instituto de Física da universidade. Pô, tô querendo saber sobre o programa aí de doutorado e tal. Eu tinha largado o doutorado no terceiro ano, eu falei, pô, vou voltar para terminar o doutorado, né? Mas não dá para terminar, eu tinha que começar um outro doutorado, né? Aí eu Sim. falei, vou fazer na física mesmo. Aí cheguei na física, os caras falaram, pô, mas como é que eu. Cheguei lá na física e encontrei meus amigos de São Carlos, que eu tinha recebido lá na física, e eles Você eram nem professores sabia. agora, nem sabia. Aí cheguei lá e encontrei uma galera que eu conhecia, que eram professores. Eles falaram, pô, eu acabei de chegar aqui, cara, e eu não vou conseguir orientar aí, porque eu estou organizando e tal, você tem que procurar um professor lá na química, que ele já é um professor mais experiente e vai te levar no caminho. Né? Eu falei, ah, tá bom. Aí cheguei lá no professor, ele perguntou, você quer trabalhar com o quê? Eu falei, ah, eu quero trabalhar com polímeros condutores. Ele falou assim, não mexo com isso não. Eu falei, porra, mas com o que o senhor mexe? Ele falou assim, eu mexo com tratamento de águas, né? Tecnologia para tratamento de água. Eu falei, pô, tratamento de água, resíduo, né? Pô, eu gostei dessa ideia aí. Como é que é? Ele falou assim, não, eu uso luz tal para poder fazer os processos de fotocatálise, então eu desenvolvo dentro da equipe fotocatalisadores e a gente testa esses fotocatalisadores, então, para processo de tratamento de água. Se você quiser, a gente faz um doutorado nesse caminho. Aí eu falei, pô, partiu, né? Aí entrei no doutorado na química para poder, então, estudar sistemas de fotocatálise, e o objetivo do meu doutorado era sintetizar agora não mais moléculas orgânicas, como havia sido no meu doutorado, no meu mestrado. Agora era com a parte inorgânica. Aí, voltando àquela pergunta, mas na química, tu mexe com tudo? Não. Vai, em função do que vai acontecendo, tu vai se adaptando, né? Então, eu trabalhava com orgânica, aí comecei a trabalhar com inorgânica. E para a produção desses fotocatalisadores. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né? Desenvolvendo tecnologias que são tecnologias sustentáveis, tecnologias que são
aplicadas aos problemas que nós temos, que são problemas dos poluentes emergentes, que são problemas que fazem parte da nossa vida e a gente não ainda atentou para a gravidade deles, como, por exemplo, alguns estudos já mostram que os poluentes que se encontram solúveis, né, e que fazem parte do ciclo da ingestão de água, né, eles estão gerando sérios problemas na saúde. Que tipo de produto é esse? Como, por exemplo, alguns estudos mostram mudança de fenótipos em populações masculinas por conta da ingestão de hormônios contraceptivos, né, que vem na água. Por quê? Hoje em dia, muitas mulheres, né, consomem os hormônios e metaboliza, vai na urina, vai para o sistema de tratamento, só que ele é solúvel. O processo de tratamento de água que nós temos no Brasil, ele é muito baseado na transferência de fase, ou seja, aquilo que está na água, que está deixando ela com uma característica da qual você entende que ela não está pura, que é translucidez, por exemplo, você aplica métodos para poder, então, remover aquela impureza. Uhum. Só que você consegue resolver e retirar as impurezas que estão em suspensão. As que estão solúveis, você não consegue. Então, elas continuam nesse ciclo. Elas têm quantidade pequena, mas elas não conseguem ser removidas pelos processos convencionais. Sim. Aí entram os processos que nós chamamos de oxidativos avançados, né? E mas ele vai chamar isso de resíduo sólido, assim? Remove os resíduos sólidos, é isso? Para a suspensão é o que é... Esse é um grande problema, porque toda a água que a gente consome no Brasil, ela gera uma grande quantidade de resíduo, porque o nosso processo, ele utiliza o sulfato de alumínio. Aí o que o sulfato de alumínio faz? Ele coagula, né, essas partículas que estão em suspensão, tal, coagula, e leva para o fundo. Então você pega ali no final, tem um lodo. Então toda a água pura, ela gera um lodo muito grande. O que faz com esse lodo? Uhum. Não tem o que fazer. Mas, assim, alguns... Nos Estados Unidos, né? Tem que limpar de vez em quando. Vai juntando, vai juntando. Então, são milhões de toneladas, né, que são produzidas, né, em função do consumo de água. E o que faz com isso? É um passivo ambiental. Isso não fica estocado, tem que ser removido, porque se você está numa estação de tratamento de água, ele vai ocupar um espaço, então ele tem que ser colocado em algum outro lugar. Isso é enterrado ou o quê? Não, enterrar não precisa, né? Faz montanhas, né? Montanhas. Tá. E aí eu estava interessado no doutorado, estava estudando os processos oxidativos, que era para remover essas substâncias que estavam solúveis, né, na água. Mas, e aí eu fiz o doutorado, desenvolvi o fotocatalisador, e depois eu fui para um estágio pós-doutoral, né, na qual eu fui desenvolver o reator para poder aplicar aquele material que nós estávamos estudando no doutorado, para ver se ele funcionava. Aí comecei a vir para o Goiás, subindo, né? Muito sol e tal. Então, lá na UFG tem um reator solar, que eu mesmo fiz, né? Peguei, desenhei, montei, e está funcionando, né? Um reator que para poder fazer reações para tratamento de água que usa o sol como, não como energia, mas como ferramenta para produzir reação química, como agente, entendeu? E isso daí foi bacana, né? Nesse meio tempo, apareceu o Tocantins. Como é que esse negócio funciona aí? Daí a água entra nesse reator, é isso? A água entra no sistema de tubos, né? Tubos que são tubos de quartzo. Por que de quartzo? Para não barrar parte da radiação ultravioleta que vem. Essa radiação ultravioleta, ela vai incidir sobre esse pó, que é um pozinho branco. Na verdade, esse pozinho branco é o dióxido de titânio que eu trabalhei, que uma das aplicações dele é a tinta de parede. A tinta de parede branca que tem nas casas é dióxido de titânio. Mas tem dióxido de titânio que é fotoativo e tem dióxido de titânio que não é fotoativo. Então, dentro do doutorado, eu desenvolvi e procurei ampliar as propriedades fotoativas do dióxido de titânio, para que ele pudesse ter uma maior atividade, né, fotoatividade, por conseguinte, produzir mais reação química. Ou seja, aumentar o rendimento da reação química, mudando a característica da partícula que eu colocava no sistema. Então, essa era a ideia. E aí é um sistema de serpentina, fica exposto no sol, tem uma angulação, né?
para que então o feixe possa incidir, ter um sistema parabólico de espelho, né, para que a luz possa ser concentrada num foco, e então é um desenvolvimento de uma tecnologia solar para poder, então, purificar, na verdade, tratar a água, que são efluentes industriais, por exemplo, a indústria de corante, daquela fábrica de toalhas que eu falei, vai atingir toalha, gera muito, precisa de corante. Esse corante está em solução, você não consegue remover por processos convencionais, tem que aplicar processos oxidativos. Então, para tratamento de efluentes com relação a recalcitrantes, né, que não são biodegradáveis, né? Corantes, resíduos de herbicida que o pessoal utiliza em lavouras, tal. O que vai degradar isso daí? Você não vai conseguir degradar com um processo muito ameno. Você tem que usar um processo de alta energia. Esse processo são os processos fotocatalíticos. Então, para tratar efluentes industriais que têm substâncias como corantes, fármacos, alta carga orgânica, você precisa de processos como esse, entendeu? Que legal, né? Que ele juntou toda a tua trajetória, né? No certo sentido, assim, né? De estudo, de pesquisa, né? Uhum. E foi por aí, assim. Quando eu vim para o Tocantins, aí eu passei num concurso, né, tal. E vim, na verdade, a minha ex-companheira passou primeiro no concurso, a gente veio para o Tocantins. Quando chegou aqui, eu comecei a trabalhar como professor de química, né? Assim, já tinha terminado o doutorado, e então estava buscando um horizonte, né? Aí você vai para o Tocantins, onde é um lugar que as pessoas nem ouviram falar muito, né? Tocantins, onde é que é, né? Como é que é Tocantins? O pessoal anda pelado lá no Tocantins, né? Como é que é? Aí eu pensei, pô, o que eu vou fazer no Tocantins, né? Preciso fazer alguma coisa no Tocantins também. E trabalhar com tecnologias, como a gente trabalha no Sudeste, né? Não dava, não rolava, porque o desenvolvimento tecnológico naquele momento não tinha como fazer. Aí eu pensei, bom, qual que era o problema mesmo da água, né? O problema era resíduo, né? Então vamos ver. Aí fui na estação de tratamento de água que tinha aqui, para sacar como é que era o lance do tratamento, vi o resíduo, falei, pô, vou pegar esse resíduo e vou tentar fazer alguma coisa com ele, né? Por quê? O que acontecia com o resíduo até então? Ele era lançado no fundo do rio. Então, à noite, assim como as fábricas anteriormente, né, tinham como prerrogativa, né, o que eu faço com esse efluente que está contaminado aqui, entendeu? À noite manda ele embora, entendeu? Porque à noite ninguém está vendo, né? Então, essas práticas, elas estão sendo revistas, então o Ministério Público está em cima, entendeu? A gente tem tido mais consciência também, né, do impacto disso, estão de olho, né? Então, eu olhei para aquilo e falei, pô, isso daí pode ser um campo legal, de repente, eu não vou trabalhar com tecnologias para tratamento de água propriamente, mas vou estar trabalhando com a água ali no seu resíduo. E aí comecei a estudar esse resíduo do ponto de vista da introdução dele em outras matrizes. Falei, pô, por que eu não posso pegar, então, esse resíduo, que é um resíduo inorgânico, e introduzi-lo num bloco de alvenaria, assim, para poder fazer casa com ele? Porque se ele fica na montanha aí, pô, por que eu não posso fazer uma montanha, mas com uma forminha legal? Isso é uma casa, né? E Essa então montanha comecei a vira fazer uma tudo. pedra, assim, esse negócio com o tempo exposto, assim, vira É, é É? uma, é uma pedra. Você olha e parece uma pedra mesmo. Duro, extremamente duro, mas ele absorve muita água, né? É um material que tem muita afinidade por água. Mas isso forma montanhas. Então, o que eu pegava? Você olha, se você esfarelar, você pensa que é uma areia, sabe? Então, eu falei, pô, isso daqui tem uma certa similaridade com produtos para construção civil. Mas a similaridade é visual, né? Então, você tem que ir lá dentro do material, ver como é que ele é, a composição, como estão dispostas as ligações, com o que ele pode reagir, com o que ele não vai reagir, o que você vai colocar lá dentro, se ele vai, ao longo prazo, ele vai se manter daquela forma, ou ele vai inchar, ele vai... Então, tem que fazer esses estudos, né? E aí, comecei a fazer esses estudos aqui, junto com o pessoal da Civil, da Engenharia Mas Civil. aí você já estava no Instituto Federal já e tinha acesso ao laboratório, tinha tudo para fazer isso aí, né? Sim, o que eu tinha mais, assim, a minha mão, era os laboratórios de engenharia civil, onde eu poderia investigar, né? Porque cientista, tu tem ideia, mas tu precisa investigar, né?
Então, precisa fazer experimento, porque você pode ser um químico teórico, tal, vai fazer suas simulações, mas eu, basicamente, sou uma pessoa da prática, né? Então, você pode ter ideia, mas você tem que referendar ela com experimentos, né? Tem que ter o experimento. E o experimento tem que ter reproduzibilidade, tal. Como que eu faria? Eu falei, bom, o que eu tenho aqui, como é que eu posso olhar para isso? Para esse material? Através das propriedades mecânicas. Porque propriedade mecânica é basicamente ensaios de resistência. Essa é uma técnica. Então, eu comecei a trabalhar e observar como era o comportamento desse resíduo associado com outros materiais na composição de um bloco que era um bloco que a gente chama bloco ecológico. Por quê? Ele é um bloco que ele não utiliza queima no seu processo de produção. E a queima está relacionada ao consumo de energia, né? A engenharia civil, né? A indústria da construção civil é a que mais polui, né? São uma das maiores geradoras de gases do efeito estufa, porque da produção do clinker, que é o cimento, você tem que usar uma quantidade de energia muito grande, entendeu? Então, se você puder evitar de usar cimento, aí eu vou falar, pô, estou falando contra a indústria do cimento. Não estou falando contra, estou só falando o que realmente é, entendeu? Então, se você quiser ser sustentável, a gente tem que olhar para esses processos, que são geração de resíduos, consumo de energia. Então, vamos tentar desenvolver um bloco que faça aí associação entre essas duas coisas, que é, vamos utilizar um resíduo e vamos utilizar a menor quantidade de energia armazenada ali naquele bloco, ou seja, a menor quantidade de cimento. Vamos tentar introduzir aí também outros problemas, que são resíduos que não têm solução, porque o desenvolvimento tecnológico não permite naquele momento, que era vidro de garrafa não retornável. O problema do vidro é ainda mais contundente do que o plástico, o vidro não se degrada. Então, o plástico fica 300 anos, o vidro fica milhões de anos, entendeu? O vidro é não retornável por quê? Por que ele não é reciclável, esse vidro? O vidro não é reciclável. O vidro é um material Não, 100% mas reciclável. ele é não retornável por quê? Porque por causa do ciclo comercial mesmo, não vale a pena recolher isso. Exatamente. É um material negligenciado dentro da cadeia econômica. Não tem valor agregado, entendeu? Você pegar, transportar um caminhão de vidro para um centro reciclador é muito mais caro do que o Deixar. combustível é. E imagine hoje, né? Então, não é vantajoso você... Olha como é uma coisa, né, triste, né? É um material que é reciclado, né? Um material que não se degrada, mas ele não... nós não temos uma cultura de reciclar. Então, você vê a galera jogando, né? Uma coisa que me dá uma tristeza muito grande é ver a galera jogando garrafa de vidro no lixo comum, e você está, às vezes, na rua, escuta o caminhão do lixo passando, você escuta aquele tintar de garrafas, né? Pô, aquilo ali, né, é perigoso, não vai se degradar, vai para um aterro sanitário, que não é solução, entendeu? Quebra, né? Vai ficar milhões de anos lá, Tem entendeu? gente que vive do lixão e que pode se machucar, né? No Brasil está tentando mudar, né? Já existem leis que proíbem, né? Acesso a... Não existe mais lixão, né? Hoje são aterros, né? Mas, assim, a gente sabe que ao redor disso, né, existem pessoas que, de alguma forma, estão ali, né, orbitando. Mas, assim, muito triste, entendeu? O descaso, de uma maneira em geral, e a negligência que as pessoas têm com relação ao descarte do material de vidro. É um problema real na cidade. Quando você falou do plástico, né, que dura 300 anos, tal, e agora falando do vidro, é, a Giovana, minha filha, tá fazendo arqueologia, né? E daí eu fiquei pensando aqui, quando você falava, nos arqueólogos daqui a 300 anos, 500 anos, que vão escavar a nossa civilização. Vai ser uma vergonha, né, cara? Se a gente estivesse vivo lá para assistir, é uma vergonha o que eles vão achar cavando buraco na terra, né? Cara, eu tenho, para mim, assim, que eu gostaria de, no futuro, dar risada de tudo isso, entendeu? Mas, assim, eu sei que não vou viver para isso, né? Agora, o que eu gostaria, assim, que não poderia ser arqueólogo, mas
do jeito que a gente vai estar indo, do jeito que a gente está indo, né, acho que com os níveis de poluição, de certa forma, a nossa incompreensão do problema que estamos gerando agora para gerações futuras, né, não vai ser legal quando os arqueólogos perceberem que a gente tinha um planeta aí, né, que pô, era maravilhoso e que a gente, por quê? Por questões relacionadas a consumo, né, acabamos com tudo, né? Então, o vidro é um problema muito importante do ponto de vista tecnológico, porque ele permite essa reciclagem, mas a falta de visão e consciência ainda, e tecnologia, não permite que a gente recicle. A tecnologia que a gente tem para reciclagem de vidro seria fazer o que com ele? Pegar ele e inserir na cadeia para a produção de novos materiais vítreos, né? Porque o vidro ele pode ser processado a partir do calor. O vidro é um líquido, né? Então, com calor você faz com que ele amoleça e ao amolecer você consegue moldá-lo novamente. Mas só que para você fazer isso, você precisa de ciclo, né? Precisa de ter quantidade, precisa ter energia, dinheiro, para poder fazer isso numa fábrica. Não é vantajoso do ponto de vista, porque o vidro é muito barato, não tem. Então ele fica negligenciado. Mas se você pegar, por exemplo, o vidro e quebrar esse vidro e moer, o vidro quebrado, moído, ele é sílica, e é a sílica semelhante à sílica que você extrai do fundo do rio, na construção civil, para produzir, por exemplo, misturar com cimento, né, e a brita para fazer o concreto. Será que não rola, então, de pegar o vidro, que seria mandado, então, para o lixão, a gente aplicar um processo de moagem nele? Moagem é fácil de fazer, né? Tecnologicamente não precisa de muita coisa, né? O cerol já é uma reciclagem, né? Exatamente. Quem morou no Rio sabe exatamente que não é nenhum trabalho, né, fazer o cerol, né? É um trabalho, é Incentivando, perigoso, inclusive. não estou incentivando ninguém a fazer isso, muito pelo contrário, né? Por favor. Mas eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Então, é sempre uma recuperação, né, daquilo que a gente viveu, né? E a gente aplica aquilo ali aplica no nosso cotidiano, né? Então, quando eu comecei a processar vidro e juntar vidro com o lodo da estação de tratamento de água e o cimento, com análise estatística, né? Então, começamos a perceber que a gente poderia gerar um bloco, né, de alvenaria, utilizando uma menor quantidade de cimento, e associando a ele o lodo da estação de tratamento de água e também vidro de garrafas não retornáveis, né? E esse projeto foi um projeto legal, né? E assim, a gente agora está na fase de escrever uns trabalhos. Orientei também estudantes nessa mirada aí. E foi super importante, né? E é super importante. E essas coisas que você acaba desenvolvendo a partir de um problema que salta aos olhos, você pensa, pô, acho que dá para fazer por aqui, vamos tentar, vamos indo e vamos chegando nesse E momento em que você tem a ele tecnologia. funciona igual ao bloco convencional? Ele tem qualidades que superam? Como é que é a relação dele com o convencional? Ele é um bloco mais inteligente. Por quê? Porque ele tem furos, né? Eles são tipo um Lego, sabe? Então ele tem furos dentro dele, e esses furos permitem que você faça o assentamento já com um certo alinhamento, né? E esses furos, né, esses furos dentro do bloco permitem que você passe já a parte hidráulica e a parte elétrica. Então você não precisa ficar quebrando, entendeu? Depois para poder fazer a sua instalação, ele já vem preparado. Você não utiliza cimento, você usa cola, né, para poder uma argamassa para sentar um sobre o outro. Então você não tem uma quantidade muito grande de material, esse tipo de material argamassa para poder assentar blocos como você tem os convencionais de argila, né, queimada. Então, o fato dele não ser queimado, o fato dele ser, o processo de construção dele ser por encaixe, o fato dele apresentar esses furos, permitem também que haja uma melhor conforto térmico, em função facilitar as convecções, né, do ar quente e frio dentro da parede. Então, ele tem uma série de vantagens tecnológicas em relação aos blocos cerâmicos, mas ele comercialmente ele ainda não é explorado. Por que ele não é explorado? Porque
Porque tem uma indústria também por trás disso, né? A indústria que quer que você consuma o cimento, que vem desde a história dos três porquinhos, né? Pô, mas né, casa boa é casa de alvenaria, não vai fazer casa de madeira, não vai fazer, né? Não É, funciona, né? A gente vem com essas ideias embutidas, né? Então, o que a gente está fazendo, né? Eu participo de movimentos de permacultura, né? De bioconstrução. O que a gente está querendo fazer? A gente está querendo fazer casas que tenham baixo valor, baixo impacto, né? sim. Ambiental. Então, a gente está buscando tecnologias que permitam que a gente possa, então, incorporar resíduos, que a gente utilize menos, por exemplo, ar-condicionado, né? Que a gente possa ter um conforto térmico melhor na casa, que ela não fique nem tão quente, nem tão fria, que você possa ficar numa boa. E principalmente que você possa fazer, né? Então, são tecnologias que você consegue desenvolver num lugar onde você vai aplicar o tijolo. Então, você tem uma prensa, basicamente, você faz uma farofa, né? O lance dessa farofa é a mistura desses produtos, né? E você prensa. E aí o seu bloco é isso. Então, o estudo que nós fazemos aqui no Instituto, né? Permite que a gente, então, possa enquadrar esse material numa certa característica que faz com que ele, então, possa ser um material aceito, né, para esse tipo de emprego, né? Então, existem as normatizações, e o que eu faço, né? Eu tento produzir, eu produzo, né? A gente produz os blocos, e procura chegar num ótimo na introdução de resíduos com uma resistência mecânica adequada ao emprego dele. Essa tecnologia ela pode ser transferida diretamente para qualquer canteiro onde você vai construir. Então, você imagina, por exemplo, vamos supor, lá no Portal Violeta, né? Se eles Aham. tivessem uma prensa, eles poderiam fazer as casas, entendeu? Então, para regime de mutirão, né? Coisas que eu acredito, né? A gente pode, então, produzir casas mais rapidamente, utilizando uma tecnologia. Mas você está furando todo um ciclo da indústria, da construção civil, né? Com esse material, essa tecnologia, né? Eu não, nós, né? Eu não estou sozinho Sim, nisso. sim, mas digo, né? Uhum. Tem toda É, né, uma indústria, um ciclo aí que, né, de lojas, né, de profissionais, de um monte de coisa, né? mas abrem-se novas cadeias, né? Claro. Abrem-se novas formas de negócio, entendeu? E isso que é importante, é essa tecnologia que eu sinto assim que é importante, né? Instituições como eu trabalho desenvolvam, né? Que são instituições que têm um perfil técnico, como a gente se formou, mas não só, né? A gente está olhando para a questão técnica, mas a gente também está olhando para o entorno, né? O entorno Uhum. social disso, né? Então a gente sabe do problema e do déficit que a gente tem no Brasil de habitação, a gente sabe e tem consciência sobre a questão do saneamento, também um déficit absurdo em saneamento. E a gente não pode, né? Eu que sou um fruto de políticas sociais, né? Eu estudei em escola pública, né? Eu não posso simplesmente, e sou professor de uma escola pública, né? Então eu fiz aí Uhum. desde o ensino médio, fiz a universidade, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, entendeu? Eu não posso simplesmente chegar hoje, né, e falar que, porra, tô de boa, entendeu? Eu não Sim. consigo fazer Você tem pedacinho aí isso. para mostrar pra gente da parada? Desses, desse bloco eu não tenho, porque, assim, acabei de retornar agora para Palmas, né, Uhum. e eu estava morando com uma experiência em Florianópolis, no instituto de lá, e estou me organizando, assim, com relação a essas coisas, mas eu não tenho mais esses blocos. Mas na internet, se você entrar bloco Sim. ecológico, Mas não tem pedacinho de você vê. granito aí não? De nada para mostrar não? Não, tem, cara, tem sim. Aí, para a gente falar do granito, né, ele apareceu nessa mirada, né, de que nós poderíamos fazer com o vidro também, né, e como que esse vidro poderia ter valor agregado, né, dentro dessa perspectiva. Mas, nesse caso, foi um grande acaso. Foi assim, você está num lugar, você tem as ferramentas, e por um acaso, mas assim, não só acaso, mas foi uma coisa meio que, pô, e se eu fizer isso aqui agora, entendeu? Aí, porra, de repente aquilo que tu fez te leva para um outro lugar, né? Entendi, uma variação técnica, Uma né? avaliação técnica. Uhum.
E essa variação técnica, utilizando o vidro, hoje apresenta-se como uma possibilidade, né? Uma possibilidade de você, então, evitar a extração de rochas, né? Porque tu imagina, tu vê um granito, né? Tu acha lindão, mas o granito ele vem de algum lugar, entendeu? Aí, para você extrair a rocha, primeiro você vai ter que, de repente, tirar a cobertura vegetal, né? Então, Sim. você tira. Então, tem toda essa questão do ciclo. Então, se você puder produzir isso utilizando a tecnologia que já existe e aproveitando um resíduo, novamente, né? De repente, pode ser que seja E uma para fazer o alternativa. vidro sem tirar areia de algum lugar também, né? E Exatamente. daí não Então, se recicla o vidro, não recicla o granito, e vai tirando. a gente vai produzindo, né, a partir dos resíduos. Só que tem uma questão, né? Uma questão importante, eu fico assim, pô, numa situação difícil, porque a instituição hoje está patenteando isso, né? E quando tu faz um acordo de patenteamento, né, tu tem que assinar uns papéis, tu tem que falar assim, pô, não posso falar muito dessa parada, não posso nem ficar Ah, mostrando, entendi. Entendi. porque, Entendi. entendeu? Porque se eu fizer isso, o que que acontece? Eu tomo um processo administrativo, Entendi. porque, Queria entrevistar meu primo também. Ele falou: não posso dar entrevista, cara, é tudo segredo industrial, não posso contar o que eu estou fazendo. mas assim, contar a gente até, né, mostra assim, de onde veio, como é que é, Aham, mas eu tenho que resguardar isso, né? Eu tenho entendi. uma patente também, aí nos Estados Unidos, inclusive, também com um processo de extração, né, de um resíduo da casca do arroz, que é sílica também, né? Aí a extração de sílica da casca do arroz, ela permite que você tenha aí propriedades muito importantes do ponto de vista da produção de materiais, inclusive para a construção civil. Então, pô, eu fico assim, eu Legal. peço desculpa mesmo, porque Imagina. eu Eu não entendo. poderia mesmo, Eu entendo. né? Paulo, a gente, na divulgação, para fazer um chamariz assim, eu usei a história do Numile também, de subir os antes do Numile. Agora o pessoal está querendo saber como é que você conseguiu fazer isso. Tinha uma... A história, ela começa triste, mas ela tem um final feliz. Então, como uma boa novela, né? Eu, em 2018, meu filho ia fazer 15 anos, né? Aí eu falei, pô, ia ser legal se eu pegasse meu filho e a gente pudesse dar um rolê, né? Então eu sugeri para ele, vamos fazer o seguinte, cara, vamos atlanticar o Pacífico e pacificar o Atlântico, né? Aí ele falou, como assim? Eu falei, pô, a gente vai aqui na praia, entendeu? Eu estava morando em Florianópolis, né? A gente pega uma garrafa de água do Atlântico e a gente vai lá no Pacífico e joga. E, e quando a gente chegar no e quando a gente chegar no Pacífico, a gente pega uma garrafa e retorna, porque senão vai mudar o nível dos oceanos aí, a gente não quer ter essa responsabilidade não, entendeu? Aí ele ficou me olhando assim, tal, beleza. Aí eu falei, porra, nada mais, né? Pensei, né? Porra, porra, fazer essa viagem aí, vou de Jeep, né, cara? Eu tinha um Fiat Uno, né? Falei, porra, vou comprar um Jeep e vou para essa viagem aí, né? Porra, eu meu filho escutando rock and roll. Aí eu, porra, fui buscar um Jeep, achei um Jeepão massa pra caramba. Pô, vou comprar esse Jeep, né? Aí o que que eu fiz? Fui lá, comprei o Jeep. Eu dirigi o Jeep O que para que comprar o Jeep. aconteceu? Aí eu peguei o Jeep, cara, falei, porra, o Jeep é um negócio estranho de dirigir, cara, e cheio de problema, né? Aquela Pão Bolorento, né? Eu falei, porra, fiquei O Jeep chateadaço, estava né? Falei, todo cara, ferrado. E você não não testou, não levou um liguei. mecânico, não fez nada. Só Não, pagou, não. pagou, assinou o papel. Comprei o Jeep, como vou comprar uma caneta, entendeu? E aí, porra, coisa que eu nunca faria isso com ninguém, entendeu? Por isso que eu nunca pensei que alguém poderia fazer isso comigo também, né? Comprei o Jeep, falei, porra, levei no mecânico depois, falei, cara, como é que tu comprou um negócio desse, cara? Isso aí tu não vai nem em Balneário Camboriú, né? Aí eu falei, porra.
E com a viagem marcada, eu ali, meu filho, falei, cara, seguinte, filho, a gente vai com tomate. Eu já tinha feito norte e sul do país, leste e oeste com tomate. Falei, vamos de Tomate é Fiat, é cara. o apelido do carro. É, é tomate, é too much, né? O Chumante. tomate. Aí, né, mas fica tomate aqui. Aí eu falei, pô, a gente vai de Fiat Uno. Não, mas não vai chegar na cordilheira, não vai subir. Cara, a gente foi. Subimos, descemos, aí levamos a água, né, a nossa garrafa de água do mar aqui do Oceano Atlântico. E Um aí na litrinho? Um estrada, litrinho ou hã? mais? Um Nós litro. levamos 5 litros. Era Hã? um 5 garrafão, né? litros? É, 5 litros do Oceano Atlântico. Aí levamos, aí a gente dava carona, né, para as pessoas, né? E aí, oh, e aí, o que vocês estão fazendo? Não, a gente está levando aqui o Oceano Atlântico para jogar no Pacífico. A galera ficava assim, né? Mas como assim, né? Isso não é um filme, né? Não, um filme uruguaio. A gente gravou, filmamos, a gente fez bastante coisa. Estou editando agora um livro, um fotolivro. Estou editando esse fotolivro aí. Então, eu fiquei com o Uno, e o Uno permitiu, então, que a gente fizesse a viagem, né? Pô, então ele deixou de ser, assim, simplesmente um carro, né? Para ser meu companheiro, entendeu? Mas E é ele um subia carro que eu legal assim, ele encarou encarou a ladeira encarou, legal, encarou, subiu, subiu tranquilamente, não teve devagarzinho problema demais ou nenhum. não? Já é meio devagarzinho, tem um momento que todo mundo vai devagarzinho, né? Muito, assim, eu ando devagar, né? Um cara que tem um Fiat Uno Mille, ele não vai, né, achar que ele tem um Lamborghini Diablo, né? Ele vai andar naquela de boa, e é como eu faço mesmo, entendeu? Sempre curto mais a viagem do que propriamente, assim, até chegar no destino, entendeu? A viagem, para mim, é o grande lance, né? Então, a gente foi nessa onda aí, devagar. Agora tem um lance do carro esquentar, não tem? Assim, um perigo do ar rarefeito do carro não conseguir se alimentar, não Me, tem umas coisas assim? me falaram que ia ter essa parada aí também, entendeu? Que quando o carro ia engasgar, mas aí a gasolina lá também tem uma octanagem maior, né? Então, assim, a gente está falando de gasolina 99%. E essa gasolina, pô, é um show, né, do carro. Então, o carro anda, tem rendimento. Eu não tive nenhum problema, assim, que eu me lembre de problema mecânico, assim, né? O que era estranho, por exemplo, no Chile, né, tem muita parte de mineração, então você tem uns caminhões gigantes, né? Então, quando aquele caminhão passa por você a 100 quilômetros, o carro parece uma libélula, né? É um carro leve, entendeu? Vira Mas uma ele me bicicleta, permitiu né? Você vira bicicleta uma na beira da bicicleta. estrada, né? Com a gasolina argentina, eu fiz 23 quilômetros por litro, é quase uma moto, entendeu? Então, dentro da minha perspectiva, né, dentro da minha maneira como eu interajo com o mundo, considerando as coisas que fazem sentido para mim, cara, se eu puder reduzir o máximo o meu consumo de gasolina utilizando bicicleta, se eu puder utilizar meu carro para as finalidades que eu preciso e ele consumir uma menor quantidade de gasolina, para mim é o que importa, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu não tenho uma preocupação de adquirir um outro carro, porque para mim ele está de boa. Eu não estou na obsolescência, né, perceptível, entendeu? Assim, não estou nessa parada. Eu estou querendo fazer o quê? Reciclar, eu estou querendo me tornar cada vez mais sustentável, entendeu? E fazer com que essas ideias de sustentabilidade tenham sentido, né? Para quem? Para as pessoas que estão nas salas de aula comigo, mas as pessoas também que estão ao meu redor. Então, toda essa experiência que eu tive aí de viagens, toda essa experiência que eu tive de fazer diversas coisas na minha vida, hoje me permitem que eu faça o quê? Que eu possa fazer uma interlocução, né, com uma qualidade, né, adequada nas comunidades onde eu vou interagir, né? Sendo a pessoa que, de repente, traz uma solução, mas sem ser um cara arrogante porque tem um título de doutor, né? Mas também chegar na academia e mostrar que existe um outro lado, entendeu? E fazer esse diálogo, para mim, está fazendo muito sentido aqui no Tocantins. Que Entendeu? legal, cara, que legal.
Então, assim, eu me encontro hoje muito feliz porque eu tenho a profissão que eu curto, né? Que é a profissão daquele menino, né? Que fazia pergunta pra caramba, entendeu? Hoje eu posso, continuo fazendo as mesmas perguntas, outras e várias, entendeu? E eu acho que com isso eu consigo motivar a galera. Com isso eu consigo ter o meu próprio combustível, entendeu? Para poder continuar fazendo isso. E, pô, que legal, né? Eu acho que é por aí que Muito eu maneiro. tô Você deve feliz. ser meio um professor mito, assim, meio uma lenda, assim, né? Pelo teu, pelo teu astral, pelo teu Primeiro que visual, tua chega, história, né? ah, com certeza. Primeiro, você é um careca cabeludo, né? Porque eu tenho dread, há 10 anos que eu tenho dreads naturais aí, e eu tenho também falta de cabelo, entendeu? Então, assim, a contradição já vem ali, né? Claro que, assim, a ideia não é ser um personagem, né? Mas é falar também de coisas que são importantes, né? Ser exemplo para outros estudantes que têm aí correlação. Ah, eu quero alisar meu cabelo. Pode alisar o cabelo também. Mas você, de repente, considerar que nem todo cara que tem dread é vagabundo, entendeu? Então, eu tento militar nessas áreas também. Pô, quantas gente eu fui perguntar uma informação e protegeu a bolsa, entendeu? No Brasil a gente tem isso, entendeu? De uma Uhum. forma que ainda é muito difícil, né? Se você não é um cara que tem uma força, né? Pô, pedir uma informação para uma pessoa na rua, esconder a bolsa. Por quê? Porque eu sou negro, ou porque eu tenho dreads, ou porque ela Uhum. achou, entendeu? Que ela estava em perigo. Então, eu, quando adoto determinadas, né, atitudes na maneira de ser, né, da maneira com como eu me visto, na verdade, com o carro que eu tenho, né, eu procuro fazer assim, ó, galera, não precisa ser só daquela maneira, entendeu? Você pode ser feliz, e ninguém está falando de felicidade, né? Está falando de dinheiro ali naquela É turma lá. verdade. Mas você pode ser feliz, fazer o que você curte, entendeu? Ser sustentável, né? Adotando uma outra perspectiva na sua vida. Sim, em todos os Então, sentidos, né, cara? Aqui eu vejo uma corrida pelo dinheiro, aqui nos Estados Unidos, né? Gente com é, dois empregos, gente, tudo em função do consumo, em função de ter, ter, ter. E, na verdade, você podia viver com menos, consumindo menos, tendo mais seu tempo, né? Eu sempre faço essa piada assim, vê se eu vou trocar meu tempo por dinheiro, pô. Todo mundo aí querendo tempo, né? Eu, eu não eu tenho tenho, tempo, né? eu já tenho tempo. Ela tá pensando, eu não tenho tempo para nada, né? Assim, pô, que legal você poder sentar, né? Aqui na minha casa, eu cheguei, era assim, eu já plantei aqui, já fiz, comecei a compostagem, plantei bananeira, entendeu? Eu não vejo a hora de sentar ali, entendeu? Na frente, poder comer uma banana que eu plantei, entendeu? Sim. E pô, isso é você, para mim, é ter tempo, entendeu? Então, pô, eu quero ser uma pessoa que vive e faz aquilo que diz, né? Que proclama, né? É Isso aí. difícil, né? Cara, que maravilha de entrevista, hein? Pô, Parabéns. legal. A gente ficou uns 20 anos sem se falar, mas só porque a vida é assim mesmo, né? Você passava às vezes no Facebook, mandava um recado, e quando eu respondia você já não estava mais lá, pô. Eu não sou. Deu para sentir aqui de início que eu não sou um cara das mídias, né? Porque, assim, eu realmente eu não estou nesses lugares aí, cara, do Facebook, nem mesmo do Instagram, entendeu? Porque se eu tenho um tempo aqui, eu vou estar fazendo outra coisa, entendeu? Eu não vou estar postando, assim. Talvez eu deveria fazer mais isso, talvez, mas não é o Ah, meu foco, tá né? bom, tá bom. Você é você, pô. Você é precioso do jeito que você é. Somos todos, né? Pô, cada vida importa, né? É isso aí, é isso aí. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado, hein? Abração. Abração para vocês aí, família, tudo de bom aí. Valeu, valeu. Tchau.